Pela graça do Senhor, nós vamos completar o catecismo maior aqui no primeiro mandamento, né? Vamos ler então, diz a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 20, primeiro versículo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Completar com o versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. Eu queria destacar também, para o nosso estudo dessa manhã, o versículo 3, irmãos, que Deus dá aqui uma informação em relação ao mandamento, ao primeiro mandamento, quando ele diz aqui: não terás outros deuses, aí ele diz também, diante de mim. E é isso que nós vamos estudar nessa manhã. O que significa ele dizer diante de mim. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado por nós podermos ler os 10 mandamentos, estudar os 10 mandamentos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, por Jesus, seu Filho, que houver em nossa alma neste momento. E nos dá a sua bênção, Senhor, para que os estudos que já fizemos e o estudo de hoje, o Espírito Santo esteja abençoando e aplicando a nossa alma para a sua glória, para o nosso bem, para a nossa vida piedosa, na sua presença, em nome de Jesus, Pai em Cristo. Oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, semana passada, depois de alguns meses, nós estivemos aqui estudando o Catecismo Maior, estudando a pergunta 104 e 105. A 103, que vocês têm aí na mão, ela na verdade, apresenta, né? Qual é o mandamento? Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então, nós temos 10 mandamentos. Semana que vem nós vamos estudar o segundo mandamento, começar a estudar o segundo mandamento, estudando no Catecismo Ortodoxo. Até quero pedir para vocês, semana que vem vocês tragam, por favor, o Catecismo Ortodoxo. Nós vamos estudar o primeiro mandamento no Catecismo Ortodoxo, depois vamos estudar também no Catecismo Maior. Então, nós vimos aqui as 2 perguntas: quais são os deveres exigidos neste mandamento, o primeiro, e quais são os pecados proibidos. Vamos fazer só uma leitura para nós. Lendo, nós vamos relembrando já, né, o que nós estudamos durante esses meses. Então, a resposta: quais são os pecados, aliás, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Resposta: os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecimento e o reconhecimento de Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus.
como também adorá-lo, glorificá-lo como tal, mediante o pensar e o meditar nele, lembrar-se dele, tendo-o em alta conta, honrando, adorando, preferindo, amando, desejando, temendo, crendo nele, confiando, esperando, deleitando, regozijando-se, sendo zeloso por ele, clamando por ele, dando-lhe todo louvor e graças e prestando-lhe toda obediência e submissão com todo ser, sendo cuidadoso em agradá-lo em todas as coisas, entristecendo-se por ofendê-lo em algo, caminhando humildemente com ele. Pergunta 105. Quais são os pecados proibidos do primeiro mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus, ou qualquer outro associado com verdadeiro ou em lugar dele, não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, os falsos conceitos, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios sobre ele, as pesquisas ousadas e curiosas dos seus segredos, toda a profanidade, o ódio de Deus, o amor próprio, o egoísmo e todas as outras disposições desordenadas e imoderada de nossa mente, vontade ou afeição por outras coisas, defraudando Deus em tudo ou em parte. A vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a incorrigibilidade e a insensibilidade sob os juízos de Deus, a dureza de coração, a soberba, a presunção, a confiança nos meios... pulei aqui. Juízo de Deus, dureza de coração, soberba, presunção, a segurança carnal, agora sim, o tentar a Deus, o uso de meios ilícitos e a confiança nos meios lícitos, os deleites e gozos carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, a mornidão e o amortecimento nas coisas de Deus, alienando-se e apostatando-se de Deus, o orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, anjos ou quaisquer outras criaturas, todos os pactos e consultorias com o diabo, dar ouvidos às suas sugestões, fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência, desdenhar e desprezar a Deus e seus mandamentos, resistir, entristecer o seu espírito, o descontentamento e impaciência com as suas dispensações, acusando-o insensatamente pelos males com que ele nos aflige, atribuindo louvor de qualquer bem que sejamos, tenhamos ou façamos à sorte, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. O que nós encerramos semana passada? Então nós tivemos privilégio, esse é um documento que eu já tenho dito para vocês, que é, na minha humilde opinião, a melhor exposição dos 10 mandamentos da história da igreja, né? E nós temos a oportunidade de ler na nossa língua, estudar esse documento, e vamos continuar estudando se Deus nos permitir, meus irmãos. Mas o que nós vimos aqui então? Basicamente, aqui está, Deus ele quer ser adorado como o único Deus, não terás outros deuses diante de mim, e portanto nós temos que, guardem isso que é o básico, em relação ao nosso dever, procurar conhecê-lo, procurar reconhecê-lo. Você que é um crente em Cristo Jesus, sempre lembrando que nós estamos aqui apresentando meramente um código de ética, dando regra para vocês viverem, mas nós estamos ensinando a vontade do Senhor, expressa nos 10 mandamentos, para quem ama o Senhor, já foi salvo, está em aliança com Deus, e não é também um legalismo para nós procurarmos agradar a Deus, é porque nós já fomos salvos por Ele, é uma expressão de nossa gratidão. Mas, basicamente, irmão, nós devemos conhecê-lo, que nós já conhecemos, devemos prosseguir em conhecê-lo, por isso nós estamos aqui todos os domingos, devemos buscar usar os meios de graça, e à medida que nós vamos conhecendo a Ele, nós vamos reconhecendo como nosso Deus, nos submetendo a Ele, meditando, lembrando-se dEle, honrando, amando, nos alegrando nele, esperando, deleitando-se nele e louvando, prestando toda a obediência, nos entristecendo com nossos pecados, confiando nele, clamando a ele, orando, caminhando humildemente na sua presença. Tudo isso é resultado
desse conhecimento e reconhecimento. Por outro lado, os pecados proibidos são aqueles pecados que estão ainda em todos nós, de certa forma, mesmo os regenerados, porque nós ainda temos uma natureza pecaminosa para vencer e mortificar todos os dias, né? Então, nós não podemos viver como ateus. Tanto, aqui não tem nenhum ateu teórico, que é aquele ateu que diz que procura argumentos para dizer que Deus não existe, mas existe um ateísmo muito mais perigoso que isso, que é o prático. Nós temos que viver a nossa vida crendo que Ele existe e de acordo com essa fé, adorando, vivendo em honra e glória a Ele. Nós temos que mortificar os ídolos vão tentar o tempo todo tomar o lugar de Deus na nossa vida, e esses ídolos estão primeiramente no nosso próprio coração, é o nosso eu carnal, é aquela natureza pecaminosa que tenta se impor em rebeldia a Deus, mas nós temos que orar mesmo, vigiar, mortificar isso, procurar adorar e viver tão somente para o Senhor em tudo. E aqui estão os pecados proibidos. Nós não devemos esquecer dele, nós não devemos negligenciar os seus mandamentos, nós não devemos ter pensamentos indignos sobre ele, fazer pesquisas ousadas de coisas que ele não revela. Devemos amar a Deus, não devemos ser egoístas, centralizar-nos em nós mesmos, não devemos ter disposições desordenadas, não devemos ter uma vã credulidade, acreditar em qualquer coisa, mas acreditar somente na sua palavra. Nem tampouco devemos ser incrédulos, mas devemos confiar na sua palavra. Devemos ser pessoas que são corrigíveis, que ouvem a palavra dele, não teimosas, não insensatas. Devemos ter cuidado para que o nosso coração não se endureça, ter cuidado com a soberba, com a presunção, com a segurança carnal. Nunca devemos tentar a Deus, mas confiar nele e, de acordo com os seus mandamentos, tentar a Deus seria abusar da paciência dele e fazer coisas que ele diz que não devemos fazer, e pensando que ele vai nos proteger do nosso pecado. Não devemos ter cuidado em usar os meios lícitos, mas dando glória a ele, e nunca usar meios ilícitos. Nós devemos ter muito cuidado com o zelo falso, que é o fanatismo, mas também ter cuidado com a total falta de zelo, que é a mornidão, e também com o amortecimento nas coisas de Deus, que seria, explicando até, não lembro exatamente se eu toquei nesse ponto, quando fiz aqui a exposição, mas eu estive lendo uma exposição do catecismo que me chamou a atenção para isso, que o amortecimento é quando a pessoa está morta realmente no pecado, que não é coisa do verdadeiro cristão, e é uma coisa que nós devemos observar na nossa vida. Nós amamos ao Senhor, o amortecimento nas coisas de Deus é um pecado gravíssimo. Devemos ter cuidado com a alienação, com a apostasia. O verdadeiro cristão não apostata, porém, ele é alertado para que ele exatamente não caia nisso. Deus alerta ele, porque a apostasia ela é um evento gradual na vida do ser humano até a apostasia final. Devemos evitar de cultuar santos, anjos ou qualquer outras criaturas, ainda que acho que ninguém faz isso aqui, mas existe uma maneira sutil de fazer isso, que é adorar qualquer criatura. Tem pessoas que são tentadas pelo dinheiro, pessoas que são tentadas pelos filhos, pelos pais. Hoje, por exemplo, é Dia das Mães, né? Só para usar aqui o dito chamado Dia das Mães, né? Só para usar aqui uma ilustração. Devemos honrar as mães? Sim, mas não devemos honrar as mães só porque é um dia, nem tampouco honrar as mães colocando as mães como uma espécie de nossas deusas ou divindades para nós. Nós devemos agradecer a Deus pelas nossas mães, honrando, e assim nós vamos verdadeiramente honrar as nossas mães, o que significará que nós vamos procurar ser bons filhos o ano todo, né? Não é só no Dia das Mães. Então, todas essas coisas são muitas tentações que o mundo oferece para nós, de ídolos que nós temos que evitar. Os pactos e consultorias com o diabo e os dar ouvido às suas sugestões, fazer dos homens senhores da nossa consciência, porque Deus é o nosso Senhor, da nossa consciência por sua palavra, e não resistir ao seu espírito. E quanto às lutas, às dificuldades que nós passamos,
não sermos descontentes, não atribuirmos a Deus alguma falta, mas atribuirmos a Ele todo louvor, gratidão pelas suas misericórdias. E quando acontecer alguma coisa boa conosco, agradecer a Ele, não atribuir aquilo à sorte, a nós mesmos, aos ídolos ou qualquer outra criatura. Enfim, fiz um resumo de tudo que nós já falamos aqui, irmão. Mas hoje vamos olhar para a pergunta 106. O que nos é especialmente ensinado pelas palavras diante de mim no primeiro mandamento? Volto a chamar a atenção dos irmãos para o versículo 3, irmãos, por favor, na sua Bíblia, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Existe uma expressão usada pelos reformados corandel, que significa na presença de Deus. Esse versículo, ele está nos chamando a atenção para esse fato. Não terás outros deuses. Olha só, Deus podia ter falado assim, né? Não terás outros deuses. Você sabe quando você dá... Eu quero ilustrar assim. Quando uma mãe, ela dá uma mãe ou pai, dá uma recomendação para o filho, que eles vão sair de casa. Os pais vão sair de casa. Aí tem jovenzinhos, assim, adolescentes. Aí eles dão umas recomendações para os filhos. Eles não podem dizer, olha, não façam isso diante de mim. Podem? Porque eles vão sair. Eles dão recomendações, mas eles dizem assim, olha, não faça. Nós vamos sair, mas é até um ato de confiança naquele filho, para que ele haja de forma correta e não faça nada erradamente, fora dos olhos dos seus pais. É isso que os pais podem fazer. Os pais não podem dizer assim, olha, não faça, eu vou sair, não faça nada diante de mim, porque ele não vai estar lá, ele não vai estar presente. Porque os pais, eles não têm a onipresença. Como seres humanos, eles só podem estar em um lugar de cada vez. E eles também não têm a onisciência. Eu não sei o que está acontecendo lá na minha casa neste momento. Você também não sabe o que está acontecendo lá na sua casa neste momento. É sua casa, mas você não sabe o que está acontecendo lá. Né? Você deixou tudo fechadinho lá, trancadinho. Você acredita que a sua casa está em segurança, mas você não sabe o que está acontecendo lá. Você não sabe. Mas Deus está lá na sua casa. E Ele sabe. Deus está aqui conosco. E Ele sabe tudo o que está acontecendo. Essa expressão é uma expressão que nos põe diante dessa verdade que os reformados eles apontaram. Nós estamos o tempo todo na presença de Deus. Eu posso escapar do meu pai e da minha mãe, marido, da esposa, do pastor, do irmão da igreja, do meu amigo. Eu posso ficar na minha casa sozinho, trancar todas as portas. Eu posso estar num lugar absolutamente secreto e que os olhos humanos não podem chegar lá. E eu tenho também um compartimento secreto dentro de mim. Há algo em mim chamado coração que ninguém enxerga. Como os antigos diziam, coração é terra que não se vê, não se caminha. Né? Ninguém sabe o que está no coração dos outros. Estou vendo aqui vocês, mas não sei o que vocês estão pensando nesse momento. Não, eu tenho alguma ideia pelo que vocês, as expressões de vocês, que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Existe a pregação, ela é uma interação, ou seja, eu estou falando e vocês estão respondendo com as expressões, com o olhar, mas eu não sei exatamente o que você está pensando. E não sei, muito menos sei o que está no seu coração. Mas Deus, Ele sabe o que está lá na sua casa, Deus está aqui, Deus está em todo lugar. E Deus, Ele sabe o que está no seu coração. Não há um compartimento secreto para Deus. Não há alguma coisa que eu diga assim, aqui Deus, Ele não acessa, Ele não chega lá, não há. Por isso que os reformados diziam, ensinavam, e nós temos que resgatar isso nos nossos dias,
que nós estamos o tempo todo na presença de Deus. Exatamente. Inclusive por isso que lemos esse salmo, né? E os irmãos já sabem que o culto todo ele é organizado em torno do estudo bíblico da pregação, né? Então o irmão lembrou bem que nós lemos o salmo. Até daqui a pouco eu quero ler novamente com vocês um trecho aqui. Mas a pergunta que nós temos aqui, o que nos é especialmente ensinado nas palavras diante de mim, no primeiro mandamento, que significa quando Deus diz aqui, ele poderia ter dito que os pais dizem para os filhos, não façam isso, e ir embora, mas ele diz, não terás outros deuses, e ele diz, diante de mim. E é muito interessante que ele diz isso no primeiro mandamento, ele não diz isso no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no último, ele diz isso no primeiro, porque eu queria que vocês percebessem também que o primeiro, ele dá sentido a todos os outros. Irmãos, tudo que nós vamos fazer a partir do segundo mandamento tem a ver com o primeiro. Guardem isso. Eu não posso obedecer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono mandamento, sem que eu já esteja obedecendo o primeiro. O primeiro, ele é o básico, ele é, vamos dizer assim, o passo inicial para que eu possa obedecer os outros mandamentos. Quem não obedece o primeiro, não obedece os outros mandamentos. Por quê, pastor? Você pode perguntar. Porque ou você serve a Deus ou você serve ídolos. Então, na medida que eu sirvo a Deus, eu vou deixar de fazer imagem de escultura, eu vou honrar o nome dele e eu vou guardar o dia do Senhor. A partir do momento que eu sirvo a Deus, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Agora, quando os ídolos estão tomando conta da minha vida, eu estou servindo ídolos, eu não vou obedecer os outros mandamentos, eu vou fazer imagem de escultura para mim, eu vou usar o nome de Deus em vão, eu vou brincar com o nome de Deus, e eu não vou guardar o dia do Senhor, e eu vou desonrar meu pai e minha mãe, eu vou furtar, eu vou adulterar, eu vou espalhar falso testemunho dos outros, eu vou fazer todos aqueles pecados proibidos, porque a base é isso aqui. Então, por que esse detalhe, que na verdade não é uma coisa sem significância, é algo de suprema importância, total importância, por que está no primeiro mandamento? Porque Deus ele quer que nós saibamos que esse primeiro mandamento aqui, o que significa ele se relaciona a este primeiro mandamento, mas se relaciona a todos os outros. Porque todos os outros, ele tem a base, o significado e o sentido neste primeiro mandamento. Então, afinal de contas, o que significa esse diante de mim? Vamos ler o catecismo, para nós, então, começarmos a entender isso aqui. O que nos é especialmente ensinado pelas palavras diante de mim no primeiro mandamento? Resposta. As palavras diante de mim, ou diante de minha face, que é outra forma também de dizer a mesma coisa, no primeiro mandamento, ensina-nos que Deus, que vê todas as coisas, observa especialmente e é muito ofendido com o pecado de ter-se qualquer outro Deus. Essa parte aqui nós temos então que entender muito bem. Vamos olhar as palavras que os nossos irmãos do passado colocaram aqui, porque eles têm uma intenção de nos chamar a atenção aqui para algumas verdades que vão chamando a atenção de outras verdades consequentes. Qual é a primeira verdade que eles chamam a atenção aqui? Vou ler de novo e vou explicando para os irmãos. As palavras diante de mim ou diante da minha face significam o quê? No primeiro mandamento, ensina-nos que Deus que vê todas as coisas. Aqui é a primeira parte. Deus vê todas as coisas. Não existe nada, absolutamente nada que ele não veja. Vamos ler então o salmo que nós começamos, irmão. Salmo 139. Abra sua Bíblia aí, por favor. O versículo 7.
o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ele coloca tudo assim um extremo, né? Subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, no profundo abismo, lá estás. Se eu tomar as asas da alva, habitar na extremidade da terra, você percebe os extremos, né? Eu for para um lugar mais distante, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Se eu disser assim, eu vou ficar num lugar bem escuro, mas então a noite se faz luz, porque Deus está em todo lugar. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Quando ele estava no ventre da mãe dele, será que ele estava escondido de Deus? Ele diz no versículo 13, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Quando a criança entra lá no ventre da mãe, ela está escondida, Deus não está vendo? Deus está fazendo a criança, ele está fazendo aquele corpinho, é ele que é o Criador. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus, ele não pode escapar da presença de Deus. Aqui nós temos a onipresença divina. Para onde ele for, Deus está presente. Para onde ele for, Deus está olhando. Deus estava com ele ainda quando o corpo dele ainda estava em formação. Já era ele, já era o salmista, né? Mas ele ainda não estava com o corpo formadinho. Ele ainda ia ser ali feito, tecido, os órgãos, todo o seu corpinho, e Deus estava ali já com ele. Se ele subir ao céu, Deus está lá. Se ele for para o inferno, Deus está lá. Se ele for para o extremo do mar, Deus está lá. Se ele se esconder na escuridão, a escuridão se faz trevas, porque Deus é luz. E no ventre da mãe dele, Deus estava lá. E Deus conhece todos os seus dias. E não só conhece todos os seus dias, como Deus escreveu todos os seus dias. Por isso que essa onipresença e essa presença, portanto, contínua de Deus, do qual o salmista não pode se esconder, isso se aplica a todos nós. Então, irmãos, eu quero que você pense nesta manhã, por um momento. Pense agora com toda a seriedade diante do Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza nessa nossa meditação dessa manhã. Você já parou para pensar que nunca você está fora da presença de Deus? Você já parou para pensar que onde você está, Deus está? Quando você está sozinho, Deus está. E você já parou para pensar que Deus não somente está presente, mas que Ele vê dentro de você e que Ele vê até o que você ainda não consegue ver? Isso tanto é verdade porque o salmista também diz, lá no versículo 23, vamos ler? Ele diz assim: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. E aqui é sempre bom nós lembrarmos que na linguagem hebraica, na linguagem bíblica, o coração é o centro do homem. É de lá que vem tudo. É o centro, é a sede, é a capital. É o trono. De lá vem os desejos, as disposições, os pensamentos, as palavras, as obras, tudo vem do coração. O coração é o centro. De lá, o Senhor Jesus Cristo disse que não adianta o homem se limpar externamente, ter aquelas cerimônias religiosas, lavar as mãos, né, naquele sentido cerimonial que os fariseus faziam, quando o coração deles era mau. De lá, o coração, Jesus chamou
Os chamou de túmulos caiados. Você olha um túmulo e o túmulo ele é muito bem feito, mas dentro é ossos de mortos, podridão, corrupção, que ninguém quer ver. Aquilo ali, irmãos, é o que Jesus quis dizer, que o coração, ele pode estar apodrecido, mas existe uma capa que os seres humanos não veem, mas que o salmista agora diz, sonda-me e conhece o meu coração. Que esse Deus que é onipresente, ele não só está aqui conosco, como eu estou aqui com você, mas ele olha lá o nosso coração. Ele faz um exame mais profundo que pode existir, porque do coração não tem mais nada, o coração é a sede, ele vai lá no coração, ele sabe exatamente o que está no seu coração, e o que o salmista diz agora, é que ele sabe mais do que o próprio salmista, tanto que ele ora assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Veja aqui que tem duas coisas, coração e pensamentos. Coração é a sede, os pensamentos vêm do coração. Esse coração e esse pensamento, o salmista diz, me sonda, conhece, prova, conhece. Olha os verbos, sonda-me, conhece, prova-me, conhece. Sonda-me e conhece o coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Para quê? Ele fala no versículo 24, vê se há em mim algum caminho mau. Vê, Senhor. Vê se há em mim algo mal. Vê se no meu coração há algo mal. Vê se nos meus pensamentos há algo mal. Vê se os meus caminhos são maus. Porque coração, pensamento, caminho. Todas essas coisas estão ligadas. Do coração vem os pensamentos e vem os caminhos. Então, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando ele diz, vê se há em mim algum caminho mau, porque ele sabe que só Deus, que conhece todas as coisas, verdadeiramente conhece o seu coração, de tal maneira que nem mesmo ele conhece. Nem mesmo ele conhece. E não consegue perceber todas essas verdades, essas coisas aqui. Eu quero ver aqui, irmãos, mas rapidinho, irmãos. Só eu achar aqui. Salmo 19. Não feche aí o 139, não, por favor, mas Salmo 119. Olha o que ele diz no Salmo 19. Davi diz aqui, versículo 10 em diante, que diz assim, mais desejáveis são os mandamentos do Senhor, né? Ele está falando aqui. São do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor do favo. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Olha o que ele fala no versículo 12. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Irmãos, tem muita coisa oculta dentro de nós. Tem coisa que eu falo, que eu penso, que eu desejo. Tem coisa que você fala, que você pensa, que você deseja, que são soberba. Também da soberba, guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Tem coisas que não são de Deus, tem coisas que são da nossa rebeldia, da nossa natureza má e pecaminosa, da nossa natureza em Adão. Mas são coisas ocultas, são coisas que nós não percebemos. Quantas coisas, eu queria que vocês pensassem agora, irmãos, na sua trajetória de vida. Não tem coisas que você fez no passado que você se envergonharia de fazer hoje? Não tem coisas que você falou que você não falaria hoje? Não tem coisa que você fez que você não faria hoje? Não tem coisa que você escreveu para alguém, até que você publicou na internet, que você não faria hoje? Acontece com você? Não me responda, eu quero só que vocês reflitam. Por que essas coisas acontecem? Porque, e eu digo mais, viu? Vocês que são jovenzinhos aí, pode ter certeza, daqui a 20, 30 anos, vocês vão olhar coisas que vocês estão escrevendo hoje, vocês vão dizer assim, por que eu fiz isso?
Por quê? Deixa eu ver. Por que eu falei essas coisas? Por que eu fiz isso? Eu garanto isso para vocês. Porque, irmãos, na medida que nós vamos amadurecendo, se houver verdadeiro, genuíno amadurecimento, nós vamos observando os nossos erros, os nossos pecados, as nossas imaturidades, mas que nos estão ocultas, mas Deus sabe. Por isso que ele diz aqui, quem pode entender os seus erros, purifica-me dos que me são ocultos, também da soberba, guarda o teu servo para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Olha o que ele fala no verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor meu, rocha minha. Irmãos, o salmista está confessando a sua ignorância sobre si mesmo, a sua necessidade da luz do Senhor. E quando ele ora no Salmo 139, ele ora, também um salmo de Davi, ele ora da mesma maneira. Ele diz, sonda-me, ó Deus, só o Senhor pode me sondar, só o Senhor pode me provar, sondar o meu coração, provar os meus pensamentos, ver se em mim existem caminhos maus e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Mas eu quero chamar a atenção de vocês agora para o fato de que Deus vê. Nesta manhã, saia daqui pensando duas verdades. Pensando assim, você sair daqui caminhando nessa rua, indo para a sua casa, você chegar na sua casa, quando você viver este dia, esta semana, medite muito nessa verdade. Deus está aqui. Deus está presente. E mais, Deus está vendo o que eu estou pensando. Deus está me conhecendo agora e Deus me conhece melhor do que eu. Deus, eu não posso esconder nada de Deus. Tem coisa que eu não vejo e que Ele vê. Tem coisa que eu não enxergo, que eu não percebo e que Ele percebe. Eu estou o tempo todo na presença de Deus. Não há um momento secreto, não há um momento escondido, não há um momento que eu possa dizer assim, lá no meu quarto, estou sozinho na minha cama, à noite, pode as portas estarem trancadas, a porta está trancada, pode a luz estar apagada, eu estou sozinho no meu quarto. Mas Ele está lá. E Ele não somente está lá presente, como Ele está vendo o meu coração. Ele está olhando. E não há um segundo que Ele vire os olhos. Tá? Não há um segundo que Deus vire os seus olhos. Agora, quando a Bíblia fala, irmãos, olhos, nós lemos lá em 2 Reis, diante dos meus olhos. Não quer dizer que Deus tenha olhos. Deus não tem olhos. Deus não tem mãos. Deus não tem corpo. Deus é o quê? Espírito, porque o físico é limitante, o físico é que faz que eu esteja aqui e não esteja lá. Deus, Ele é Espírito e Ele é onipresente, onisciente, Ele não está limitado ao corpo. Quando a Bíblia fala olhos, é uma maneira de falar para nós podermos entender, mas Deus não tem olhos, Deus não precisa de olhos, Deus não precisa de órgãos, Deus não precisa de nenhum meio para Ele operar. Deus é infinito, Espírito puro, todo-poderoso. Ele é uma pessoa, Ele não é uma coisa, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa, mas Ele é uma pessoa divina, Ele não é uma pessoa humana. Jesus se revestiu de humanidade, Jesus é Deus homem, mas Ele é Deus homem, uma pessoa muito complexa, né? Os teólogos bateram muito cabeça para poder entender e até sistematizar isso na ortodoxia cristã. E eles disseram assim, estudando a Bíblia, observando a Bíblia, que Jesus Cristo é uma pessoa, duas naturezas, divina, humana. Mas essa natureza divina, esse Deus em si mesmo não tem corpo. Então, o que significa quando a Bíblia fala olhos? Significa que Deus, Ele é uma linguagem para nós podermos entender que com os nossos olhos nós vemos, com os nossos olhos nós enxergamos, é que Deus Ele vê, é que Deus Ele enxerga, é que Deus Ele sabe, que Deus Ele está presente ali e Ele me conhece. E é por isso que eu estou usando essa linguagem agora também para vocês. Não é que Deus tenha olhos como os meus, como os seus, e eu estou olhando aqui para vocês, um de cada vez. Eu não posso olhar para vocês, nem isso eu posso fazer. Eu não posso, vocês veem, eu olho para cá, olho para ali, eu não posso olhar para todo mundo ao mesmo tempo, mas Deus,
Ele não desvia os olhos de nós um segundo, irmãos. Não tem um momento assim que eu diga, Deus não viu isso. Não tem um momento que eu diga, eu fiz isso aqui, Deus não viu, porque Deus estava olhando para o outro lado. Deus, ele está com os olhos e olhando o meu coração a cada momento, a cada momento. Eu não posso esconder nada dele. Vocês saírem daqui, ele vai com vocês. Se estiver no seu trabalho, ele estará com vocês. Se vocês estiverem sozinhos ou acompanhados, ele está com vocês. Corandel, na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. E um Deus que conhece, que olha a nossa alma, que olha o nosso coração, que sabe todas as coisas. Agora, esse é um detalhe, só o primeiro ponto. Qual é o outro ponto? Vamos voltar para o catecismo maior. Diz assim, as palavras diante de mim, ou diante da minha face, no primeiro mandamento, ensina-nos que Deus que vê todas as coisas, ponto, observa especialmente e é muito ofendido com o pecado de ter-se qualquer outro Deus. Ou seja, irmãos, aqui está, esse Deus que está presente, que vê tudo, que não tira nunca os olhos de nós, há algo em nós que ele observa especialmente. Eu quero que vocês guardem também isso hoje de manhã. E há algo em nós que ele se ofende de maneira especial, que ele fica muito ofendido. O que é, pastor? O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia mostra que ele se ofende especialmente? É quando eu busco outro Deus. É quando eu crio ídolos. Não tem nada, irmãos. Vocês podem ler as Escrituras, vocês podem ler como Deus lidava com Israel. O que Deus falava o tempo todo para Israel? Sobre os ídolos deles. Qual é o primeiro mandamento? Não terás ídolos. Você percebe isso? O primeiro é esse, porque a grande questão é que nós somos adoradores. E nós ou estamos adorando a Deus ou estamos adorando um ídolo. E a coisa não anda enquanto não se resolve isso. O grande combate da sua alma, ouça meu querido irmão, o grande combate da sua alma serão os seus ídolos. Tem coisas que você atrai em você, cada um aqui. Cada um de vocês tem alguma coisa que você tem um problema com isso. Pode ser dinheiro, pode ser um desejo, pode ser uma pessoa, pode ser uma casa, pode ser uma religião, pode ser uma ideologia, pode ser um pensamento, uma ideia. Essas coisas, elas estão concorrendo com Deus. E se tem uma coisa que ofende a Deus, de maneira especial, mais que tudo, e a base, na verdade, de todo pecado, é quando nós, na presença dele, aos olhos dele, foi esse pecado de Manassés. Por isso que Manassés fez isso. Porque qual é o pecado de Manassés lá no capítulo que nós lemos, 2 Reis? A idolatria. Então, quando o Êxodo, deixa sempre aí marcadinho o Êxodo, capítulo 20, versículo 3, ele diz, não terás outros deuses, ele acrescenta, diante de mim. Você lembra que ele tinha dito no versículo 2? Ele disse assim, eu sou o Senhor teu Deus. Aqui Senhor, maiúsculas, todas as palavras, todas as letras aqui estão em maiúsculas. Quando vocês virem essas palavras, dessa forma, aqui significa o nome de Deus. Senhor, o Jeová, o Yahvé, eu sou o Senhor teu Deus. Primeiro, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou teu Deus, eu te salvei. Qual seria a maior das traições agora? Eu que sou o teu Deus, eu que estou em aliança contigo e eu que te salvei. Deus está dizendo para nós nesta manhã, qual seria a maior traição contra ele? Ele que
se fez o nosso Deus em Cristo, que nos salvou em Cristo, tirou do nosso Egito, que é o nosso pecado, a nossa maldição, nos libertou de Satanás, é nós começarmos a flertar, começarmos a olhar para o nosso dinheiro, para os nossos cursos, faculdades que vocês estão fazendo, vocês jovens, para as pessoas que gostamos, para a família, para os nossos sonhos, para as nossas propriedades, ou aquilo que já temos ou queremos ter. Quando nós começamos a olhar para essas coisas, começamos a pensar demais nelas e começamos a girar a nossa vida em torno delas. De maneira que, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós fazemos nossos planos, é delas que nós falamos, é nelas que nós pensamos, e o Senhor não. Quando o nosso coração ele está tendendo, ele está caindo para que essas coisas, em vez de elas serem coisas, essas pessoas, em vez de serem pessoas, elas começam a subir e se tornarem ídolos. E nós vivemos para elas. E aí, Deus, nós não oramos mais, nós não meditamos mais, nós não guardamos mais o seu dia, o dia do Senhor, nós já não dedicamos mais a nossa vida, os nossos pensamentos a Ele. Percebe, irmãos? Nós começamos então a cometer os outros pecados, nós começamos a criar cultos para nós começamos a usar o nome dele em vão, nós começamos a desprezar o seu dia, nós começamos a nos colocar sobre os outros orgulhosamente, não respeitar as autoridades, começamos a cobiçar o que é do próximo. Esses outros pecados, eles vão seguindo, mas tudo começa porque há algo na nossa vida que está tomando o lugar de Deus. E é por isso que é o primeiro mandamento, e o Senhor está dizendo aqui, é isso que me ofende mais que tudo. Eu creio que nesta manhã, meus irmãos, todos nós aqui devemos nos colocar diante dessa verdade e pensar, Senhor, o que há de ídolos na minha vida, o que está concorrendo com o Senhor, para que eu não viva a minha vida, o Senhor não ser o centro, e tudo gira em torno do Senhor, mas tem alguma coisa que está ali, isso lhe ofende profundamente. Isso lhe ofende profundamente, mais que tudo. Ele que vê tudo, ele se ofende mais que isso, e esse é o grande primeiro pecado, e é o grande primeiro mandamento contra este pecado da idolatria. Tudo isso que nós estudamos aqui, meus irmãos, que está na segunda parte, na segunda pergunta, ateísmo, idolatria, e todas essas coisas, o centro disso está exatamente nesse ateísmo e nessa idolatria. Então, as palavras diante de mim, diante da minha face, o primeiro mandamento, ensina-nos que Deus, que vê todas as coisas, observa especialmente e é muito ofendido com o pecado de ter esse outro Deus. Então, esse Deus que vê tudo, ele se ofende mais ainda quando ele enxerga em nós esse pecado. Qual é a consequência disso? Qual deve ser a nossa resposta diante dessa verdade? O catecismo, essa resposta se divide em duas partes aqui, que é muito importante nós notarmos, nós observarmos nesta manhã. A primeira parte apresenta o fato em si. O fato em si do quê? O fato em si de que esse Deus vê todas as coisas e esse Deus também se ofende, especialmente com o pecado da idolatria. Agora, qual é a minha resposta diante disso? Eu vou ler aqui para vocês aqui, como é que nós devemos reagir diante dessa verdade. De maneira que elas podem ser o argumento para nos dissuadir deste pecado e de agravá-lo com uma provocação muito insolente, assim como para persuadir-nos a fazer como diante de seus olhos tudo o que fazemos no seu serviço. Vamos lá. Vamos olhar para a primeira coisa. Qual é a consequência de nós meditarmos muito na verdade de que nós estamos na presença de Deus e de que especialmente esse Deus que vê tudo, ele se ofende com o pecado da idolatria? Isso vai nos levar, esse é um argumento para nos dissuadir, ou seja, para que nós nos desviemos do pecado
de agravá-lo com uma provocação muito insolente. Vamos ler Ezequiel, capítulo 8, versículo 5. Ezequiel, capítulo 8, versículo 5. E disse-me: Filho do homem, levanta os olhos agora, os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Deus está mostrando para o profeta Ezequiel, irmãos, esse é o quadro, o que o povo de Israel estava fazendo, muitas vezes em secreto. E disse-me: Filho do homem, vê tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estava em pé diante dele 70 homens dos anciãos da casa de Israel, Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário. Subia uma espessa nuvem do incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, que eles fazem nas trevas, né? Estão fazendo, eles estão cometendo abominações, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, Deus não está vendo isso. Percebe o povo? Deus está levando o profeta, vocês estão vendo? Você está vendo, profeta, o que eles estão fazendo? Deus está vendo, eles dizem: o Senhor não vê. E disse-me ainda, versículo 13: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando a Talmuz. E disse-me: vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava ali à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor, e o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Eles diziam: o Senhor não vê, enquanto o Senhor estava indignado, dizia: vou cair a minha ira sobre eles. Salmo 44, versículo 20, irmãos, vamos ler também. Salmo 44, versículo 20. Diz a palavra, 20 e 21. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 29. 1 Crônicas, capítulo 28. Está errado aqui a referência. Peço perdão para os irmãos, eu vou buscar a referência aqui correta, meus irmãos. Eu tinha lido lá no livro e não observei que aqui estava errado. Mas eu quero que os irmãos percebam o seguinte aqui.
nós temos como conclusão que no momento em que as pessoas tomam uma consciência de que Deus ele está vendo, de que Deus está presente, há duas coisas aqui que vamos encerrar nesta manhã como aplicação para que nós agora venhamos observar na nossa vida, meus irmãos, como nós estamos andando diante do Senhor. Em primeiro lugar, vamos nos dissuadir do pecado de agravá-lo com uma provocação muito insolente. O que vocês observam em Ezequiel e vocês observam no Salmo 44? O que levava o povo a pecar e a pecar cada vez mais insolentemente? O pensamento que Deus não está vendo. Deus não está vendo. No momento em que nós vamos esquecendo que Deus vê tudo, que Deus sabe de tudo, o pecado, a idolatria vão crescendo no coração das pessoas, porque aquilo vai significar o seguinte: Deus não se importa, não há problema com o meu pecado, Deus não se ofenderá com o meu pecado, Deus não está se importando com isso, Deus nos abandonou, Deus não olha para nós, não há importância nisso. Na medida que vai crescendo isso, vai crescendo a gravidade do pecado. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: o pecado, ele é um poder anestesiante, irmãos. Vocês sabem como funciona a anestesia, né? A pessoa sente dor e a anestesia vai tirar aquela dor, aquela sensibilidade. O pecado, ele vai tornando a pessoa insensível para a presença de Deus, a glória de Deus, o olhar de Deus e a gravidade do pecado. Porque a partir do momento que o pecado ele vai encobrindo para mim a glória de Deus e as verdades sobre esse Deus santo, puro, eu vou pecando e o pecado vai me anestesiando. Eu não vou pensando mais nessas coisas. Eu vou esquecendo que há um Deus e que esse Deus está o tempo todo comigo. Eu vou esquecendo disso. Parece que eu estou sozinho. Que isso não é ofensivo, que isso não é grave. Um homem, por exemplo, antes dele adulterar, por exemplo, dá aqui um exemplo prático para vocês. Antes desse homem adulterar, o que acontece com ele? Vamos dizer, vou colocar aqui supostamente um homem da igreja, um crente da igreja, ele tem a sua esposa e assim por diante, e ele conhece uma pessoa, uma jovem, uma outra mulher, e aquilo ali desperta nele algum sentimento carnal, pecaminoso. E ele não trata daquilo imediatamente. Vocês lembram de Davi, né? Davi saiu, viu, Batseba lá tomando banho. Então, não trata daquilo imediatamente. Ele não diz assim, não se afaste daquilo, não mortifica esse pecado, não foge da tentação. Mas ele continua brincando com o pecado. Continua andando com ela, continua conversando com ela, continua aquilo que a Bíblia chama de alimentando os seus impulsos carnais. O que vai acontecendo aí? Na medida que isso vai crescendo, este pecado específico, isso acontece porque é pecado, vai fazendo ele esquecer de que Deus está vendo, de que Deus está olhando. Porque o pecado vai tirar a atenção de Deus e vai colocar atenção sobre a sua gratificação. O pecado diz assim, olha, vai ser gratificante, vai ser bom, vai ser prazeroso. E aí o homem vai deixando de olhar para o fato de que Deus está vendo aquilo, que ele não está fazendo aquilo sozinho, de que aqueles pensamentos que já são dentro do coração dele, já são pensamentos que ele está ali traindo a sua esposa, ele já está pensando coisas que não são conforme o voto, a aliança que ele fez diante de Deus com a sua esposa, e ele começa a esquecer disso, e aí ele vai dando passos, e esse passo então se concretiza na prática do adultério. E assim é tudo. O pecado ele vai fazendo as pessoas esquecerem de Deus, da santidade, da presença, do olhar de Deus, e de que aquilo é uma abominação aos seus olhos, e a abominação vira normalidade, as idolatrias viram normalidades, porque o pecado tem esse poder. Então, eu quero chamar a atenção dos meus queridos irmãos nesta manhã. Cuidado com tudo aquilo que está começando a fazer você esquecer de que há um Deus que está olhando, que está observando, que aquilo é indigno diante dele. Cuide disso imediatamente. Lembre, nesta manhã,
que Deus está vendo, que Deus está olhando, que Deus está observando. E essa consciência vai dissuadi-lo de agravar o seu pecado e vai fazê-lo, na verdade, buscar graça e buscar a mortificação do seu pecado. A segunda parte, assim como persuadir-nos a fazer como diante dos seus olhos tudo o que fazemos no seu serviço. Isto é, o que significa isso? Significa que eu estou aqui nesta manhã diante de Deus. Meus irmãos, vamos pensar aqui como nós estamos nesta manhã. Nós estamos numa certa atitude que corresponde a Deus. Deus está sendo cultuado, por isso que o culto ele tem a sua solenidade, ele tem a sua seriedade. Por isso que nós não vamos ficar fazendo aqui brincadeira, piada, porque nós estamos diante do Deus Santo. A partir do momento, então, que nós temos essa consciência, nós tomamos uma atitude de reverência. Isso não deve ser apenas formalidade, isso deve vir do coração. Isso deve vir da nossa consciência de que nós estamos diante do Deus Santíssimo, que nós queremos cantar a Ele com reverência, com verdade, com amor, com temor, com respeito, que nós estamos diante da Sua palavra. Se o pastor, se o pregador está ensinando a palavra de Deus, é a palavra de Deus, não a palavra de homens. Não é por causa dele, do instrumento, é só um instrumento. Mas desde que ele está falando a palavra de Deus, ele está falando a palavra. Então eu ouço com reverência, com temor, com honra a palavra do Senhor. Quando eu vou orar, eu tomo uma atitude. Daqui a pouco vocês vão tomar ceia do Senhor. Isso é muito importante, porque é o pão, é o vinho, mas estão simbolizando o corpo de Cristo, o sangue de nosso Senhor. Então, quando você pega aquele pão, é pão, mas aquilo se torna seríssimo. Você come com reverência, com meditação, com temor. Você está diante de Deus. O que é o culto, irmãos? O culto é estar diante de Deus. Nós estamos diante dele. Ele está olhando para nós. Ele está olhando o nosso coração. Agora, quando vocês saírem daqui, a mesma coisa acontecerá. A diferença é que aqui é o culto público. Nós temos certas atitudes, praticamos certos atos que são próprios daqui do culto público. Você vai chegar lá na sua casa, você vai falar com seu familiar na presença de Deus. Você vai fazer um serviço amanhã, o seu trabalho, o seu estudo, na presença de Deus. Você vai escrever alguma coisa na internet, colocar uma foto na internet, na presença de Deus. Deus está vendo aqui. Você vai mandar uma mensagem para alguém, fazer um comentário na presença de Deus. Você vai pensar na presença de Deus, sobre alguém na presença de Deus. Você vai desejar na presença de Deus. Você vai fazer tudo na presença de Deus. Quando você for dormir, é na presença de Deus. Portanto, a reverência que você expressa aqui, e que você não faz certas coisas aqui, porque você sabe que Deus está presente, lá na sua vida, no seu dia a dia, tudo você vai fazer pensando, isto aqui, e o ponto é esse, irmãos, eu estou fazendo para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle, na presença dEle, tendo em conta que Ele está me olhando e que Ele está me observando, que Ele está se agradando ou se desagradando disso, ou estou fazendo para um ídolo, ou estou fazendo para uma abominação, que pode ser qualquer coisa, qualquer criatura. Esse é o ponto. Saia daqui hoje dizendo, Senhor, eu quero agradar o Senhor em tudo na sua presença. Você vai dizer, pastor, isso significa perfeição? Não. Lembra do salmista? Sonda-me e conhece o meu coração. É uma atitude em que eu não quero desagradá-lo. Eu sei que eu vou desagradá-lo. Infelizmente, essa é a minha tristeza. Porque eu sou imperfeito. Mas eu não quero mais. Eu não esqueço que Ele está eu estou na presença dEle. Eu quero encerrar com vocês na última parte da pergunta 104 da resposta, e nós vamos encerrar aqui, porque tem tudo a ver com isso. Diz assim,
Eu vou ler aqui desde Números 25, 21. Já está quase no finalzinho aí dessa pergunta 104, a resposta. Vocês acharam? Localizaram aí? Vamos ler então, que diz assim: clamando por ele, dando-lhe todo louvor e graças, prestando-lhe toda obediência e submissão com todo ser, sendo, essa última parte principalmente, tudo isso aqui é importante, mas essa última parte principalmente, sendo cuidadoso em agradá-lo em todas as coisas, entristecendo-se por ofendê-lo em algo, caminhando humildemente, olha só, com ele. Sabe uma das coisas mais bonitas na Bíblia é quando fala assim, de um personagem bíblico, ele andava com Deus. É o andar consciente de que Deus está presente. Isso é piedade, irmãos. Essa é a verdadeira piedade. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça e nos ajude neste nosso propósito, nesta manhã, que eu peço que vocês façam diante do Senhor, de lembrar-se sempre que o Senhor está presente. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque hoje de manhã nós podemos estudar este assunto tão solene, tão sério, tão cheio de ligações com o nosso viver diário, com o nosso próprio coração. Nos ajude, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Nos ajude. Nos dê graça para nós crescermos nessa consciência de que nós estamos na Sua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa quando nós esquecemos disso, começamos a brincar com os nossos ídolos, com as coisas que atraem o nosso coração e começamos a viver para elas, esquecendo do Senhor. Nos perdoe e nos ajude, Senhor, a não te ofender, mas procurar agradar o Senhor com uma vida que se volte para o Senhor, consciente da sua presença e que faça tudo para a honra, para a glória do Senhor Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor. Nos fortaleça cada vez mais nessa verdade. Em Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém.